Olá, boa tarde, pessoal que nos assiste. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo, aqui agora para falar sobre um tema de extrema relevância, uma pessoa muito especial, que é a Kaeli. A Kaeli me chamou no privado, falou que estava disposta a contribuir e que a gente tinha uma data muito importante para poder estar discutindo sobre os assuntos. Não tem ninguém ainda na live, vamos esperar entrar uma pessoa só, que Beleza, aí, não, tranquilo. aí acabou de entrar. Então, a Kaeli me chamou e falando que no dia 28 de maio a gente comemora o Dia Internacional de Combate à Mortalidade Materna. Muitas pessoas podem, assim, querer saber o que é essa mortalidade materna. É um tema que parece ser tão comum, mas ele é muito profundo, né, Kaeli? Com certeza. Boa tarde a todos e todas. Mortalidade materna, né? Falar é morte de mãe, mas é muito mais do que morte de mãe, né? Então eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Então, boa tarde a todos e todas. Obrigada aí pelo acesso, porque a gente tem a possibilidade de divulgar um tema, de trazer informação para as pessoas de um tema que, como você falou, não é só a, a morte, não é só sobre a morte de mulheres mães, é sobre um indicador de saúde social, né? Mostra como é que a sociedade está. Então, assim, me apresentando para vocês me conhecerem um pouco, eu sou enfermeira obstetra, também chamam de enfermeira obstétrica, e eu sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lotada no curso de medicina, mas colaboro também com o curso de enfermagem. E sou membro de uma associação nacional, que a gente chama de ABENFO, que é a Associação de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Brasil, que acolhe toda a temática materno-infantil com relação ao exercício profissional da enfermagem obstétrica e das enfermeiras e dos enfermeiros de saúde da mulher também. Para abrir um pouquinho, fazer uma introdução rápida sobre o que é a mortalidade materna, ela é entendida pela Organização Mundial de Saúde como um indicador de qualidade de vida e de saúde de uma população. Então, não é só um número seco, assim, quantas mulheres morreram no Brasil no ano passado por causas maternas, ou seja, por parto, por aborto, ou após o parto, ou porque estavam grávidas. Não é só isso. É um número que indica também como que a sociedade lida com suas mulheres no processo maternal, no processo gravídico, puerperal, né, também no pós-parto, que a gente chama de resguardo, né, como que as políticas públicas estão voltadas para essa população, a quantidade de recursos que o Estado disponibiliza para a manutenção da saúde dessas mulheres, o acesso que elas têm a profissionais de saúde durante a gravidez, o parto e o pós-parto, como, como está o nível de desigualdade de gênero nessa sociedade, porque a gente sabe que quanto mais desigual para as mulheres, mais cresce a mortalidade materna, a distribuição de renda, né, como é que as mulheres mais pobres, de camadas mais pobres, têm acesso ao serviço de saúde. Então, é um indicador muito vasto. Se eu tivesse que falar sobre ele, seria assim, meia hora só falando sobre isso. Mas, sintetizando para as pessoas leigas, quando a gente vê a taxa de mortalidade materna de um país, ou de uma cidade, a gente sabe mais ou menos qual o parâmetro das políticas públicas de saúde e também de assistência social daquela comunidade. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma taxa alta, morrem em torno de 4 mulheres por dia por causas maternas. Então, se você pensar que, enquanto a gente está fazendo essa live, até meia-noite de hoje, vão morrer 4 mulheres no Brasil por causa disso. E a barbaridade que a gente considera é que 98% dessas mortes são evitáveis. Então, elas não precisariam acontecer se essas mulheres tivessem acesso à saúde integralmente, a remédio, a consulta médica, a consulta de enfermagem, a vacina,
a transporte para terem acesso ao serviço de saúde, né? E no Canadá, por exemplo, para a gente avaliar como esse indicador é importante com relação à qualidade de vida. O Canadá é um dos países que tem uma taxa mais baixa de mortalidade materna. Lá são 4 mulheres que morrem por ano. Nossa, o que a gente perde por dia, lá eles perdem por ano. Por ano. Então, é muito diferente. No Reino Unido, quando morre uma mulher por causa materna, os políticos com os técnicos de saúde, eles se reúnem. Existe uma assembleia a partir da investigação daquele caso para saber por que aquela mulher morreu, por que não foi evitável. E então isso é muito sério mesmo, né? Mas assim, a nossa taxa é alta, mas tem países piores do que a gente. Na África, a taxa de mortalidade é assim extrema, né? Então, assim, é um tema que mostra em que patamar de cuidar de saúde o nosso país está. Então, se você pensar num país como o Canadá, a gente está muito mal. Se você pensar numa mortalidade razoável como a Argentina, que é uma mortalidade razoável, a gente está muito mais à frente da Argentina com relação ao número de mortes. E assim, qual que Kaeli, a causa-morte dessas mulheres? São paradas cardíacas? São infecções pós-parto? Qual que é a maioria? Onde que a gente encontra maior justificativa para esses números de mortes, né? Porque a morte ela sempre vem com uma justificativa. E a gente sabe que é devido ao parto, até mesmo, segundo você acabou de relatar aí, a falta do pré-natal, né? A falta do acompanhamento. Então, como que vai no atestado de óbito dessas mulheres, o que vem escrito lá para a gente poder saber? Então, repetindo, para ficar bem claro, 98% dessas mortes são evitáveis. Eu não estou exagerando. Existem alguns trabalhos científicos que falam em 95%. Mas a gente fica com a taxa de 98% na atualidade. Mas, assim, as maiores causas de morte materna são as mesmas no mundo todo. Em primeiro lugar são as hemorragias. Ah, isso que eu queria saber. São as hemorragias, porque é um evento, assim, rápido, difícil de controle. Se a mulher não tiver acesso a um hospital, logo não dá tempo. Se for um hospital que não tenha recurso, como banco de sangue, uma equipe treinada, também não dá tempo. A morte é muito rápida, às vezes em 1 hora, 45 minutos, a mulher, ela sucumbe. Segundo lugar de causa de morte são as infecções. Daí entra principalmente as infecções por abortamento, né? Sim. As infecções puerperais também, que antigamente se chamava de febre puerperal, né? Que matava muitas mulheres no mundo. E em terceiro lugar, a gente tem as síndromes hipertensivas, o que se chama de pré-eclâmpsia, de DEG, né? A pressão da mulher se eleva durante a gestação, e é um quadro muito grave para a mulher grávida, diferente de uma hipertensão de uma pessoa não grávida, é totalmente diferente a fisiologia de como o organismo da mulher vai reagir a isso. Mas, no Brasil, só para concluir, a gente tem uma inversão de causas. Primeira causa de mortalidade materna no Brasil é a hipertensão arterial, não é a hemorragia, tá? Mas, no geral, são essas 3 causas no mundo todo. A gente pode chamar de uma morte materna desde o momento em que a mulher ela está gestante até o momento do parto. Então, esse período todo dessas 42 semanas, 9 meses, ela pode ser chamado de morte materna caso a mulher venha a perder a vida, venha a falecer. É isso? Não, a morte materna o conceito vai além de pós-parto. Lembre-se que no pós-parto, que é o que a gente chama de puerpério ou resguardo, a gente passa 42 dias, né? 42 dias sem poder voltar às nossas funções 100% normais, porque o nosso corpo está se readaptando após o parto. Mas, após o parto, até 6 meses, que a gente chama de mortalidade materna super tardia, a mulher ainda está nessa janela de risco de alguns eventos que podem provocar
sua morte vinculada ao fato dela ter engravidado, vinculada ao fato dela ter tido um bebê. Então, a mortalidade materna, ela vai de engravidou até os 42 dias após o parto, que é o resguardo, e a gente tem a mortalidade materna tardia, que vai até 6 meses após esse parto. Não é só até o final do parto, né? Até concluir o bebê nascer. Na verdade, eu estava perguntando o começo, né? Ela, a partir do momento que ela engravidou e ela pode, de repente, ir fazer um aborto clandestino e acabar falecendo, então a gente já considera a mortalidade materna naquele momento. É isso? Considera. Começou na gravidez. Primeira semana de gravidez, já, se ela morrer por alguma causa relacionada à gravidez, já é considerado como mortalidade materna. E se ela morrer até 6 meses, vinculada a alguma coisa de parto, de gravidez ou de pós-parto, também é. Só para exemplificar para as mulheres que estão assistindo, que eu acho assim, que não é um conceito de saúde, de profissional de saúde, é um conceito que qualquer pessoa leiga deve saber. Principalmente nós que somos mulheres e que engravidamos, né? Que parimos. Eu vou colocar duas situações extremas que eu conheço e algumas eu até vivenciei, são exemplos. Eu vi o caso de um adolescente de 16 anos que morreu por infecção, no caso era uma infecção generalizada, já estava no rim, no pulmão, ela desenvolveu um quadro que a gente chama de septicemia, e ela entrou em coma, quase em coma já no hospital, e ninguém sabia a origem dessa infecção. Estava espalhada no corpo todo. Como é que a gente ia descobrir o foco, né? E ela veio a falecer, infelizmente. E aí foi feita aí uma investigação complexa para saber a causa, os pais queriam identificar por que a menina tão jovem morria daquela maneira, eles queriam saber também se não tinha sido negligência médica. E com a necrópsia, né, com a necrópsia do patologista, se descobriu que ela estava grávida, ela estava no início da gravidez, ela estava com 8 semanas de gravidez, quer dizer, 2 meses, mais ou menos, e ela inseriu um espeto de churrasco de pau, aquele espetinho fino, dentro do colo do útero dela, pela vagina, né, claro, para poder provocar o aborto. Entende? E aquilo ali quebrou e ficou lá dentro dela, e ela não falou para ninguém. Quando ela ficou muito mal, que ela já entrou em coma, ela também não tinha mais consciência. Então, assim, foi uma causa materna, né? Quem diria, né? Ela tentou provocar um aborto dessa forma. E uma situação também de outro limite extremo, é muito comum nos países nórdicos, nos países frios. Durante vários anos foi, inclusive, a principal causa de mortalidade materna da Inglaterra, é o suicídio. Dá para pensar assim, mas, poxa, a mulher se suicidou, mas por quê? Porque ela estava com depressão puerperal, depressão pós-parto. Então, assim, uma mulher que entra num estado de depressão após o parto, quer dizer, uma depressão desencadeada ou aumentada por causa do processo de parturição, né, da queda de hormônios que acontecem depois do parto, principalmente do estrogênio, o que acontece? Se ela se matar, né, também entra como uma causa de mortalidade materna, certo? Se ela já era depressiva, já tinha um quadro, tinha ideias suicidas, aí vai entrar como a gente chama de causa indireta. Significa que a gestação e o parto e o puerpério pioraram o quadro que já existia. Mas se ela não tinha essa história psiquiátrica antes e só aconteceu por causa da gestação e do parto, então a gente fala que é uma causa direta de mortalidade materna. Então, esses dois exemplos são extremos, mas só para vocês entenderem como é o conceito e como é grave isso na saúde humana. A gente percebe que o fator emocional e psicológico está intrinsecamente ligado à mortalidade também, por conta dessa questão da depressão e também de toda a sensibilidade que a mulher fica enquanto está grávida, ou mesmo pré-parto, né, e pós-parto. É um misturado aí, é um turbilhão, né, de hormônios, mas a gente tem que ver que são dois vetores, né? Tem a questão da saúde pública, que a gente deve colocar aqui, assim, por dados, né, da ONU, que a gente sabe
que a mortalidade materna em mulheres negras e de baixa renda, elas são mais elevadas, né, infinitamente mais elevadas do que outras mulheres com maiores condições sociais. E eu queria que você, Kaeli, pudesse explicar a respeito disso, falar um pouco do SUS nessa questão, se a gente tem uma referência em saúde pública para a mulher aqui, ou se a gente tem muito a caminhar, você que está trabalhando com isso no seu dia a dia. Então, é isso que você colocou inicialmente sobre os sentimentos, né, as mudanças até contraditórias de uma mulher na gravidez, é estudado, né, cientificamente. O efeito dos hormônios na nossa psique, como a gente se sente. E já se sabe, assim, que o estrogênio, que é um hormônio que aumenta muito durante a gestação, muito, muito, muito. Pra você ter ideia, se você for comparar uma mulher grávida, por exemplo, no 8º, 9º mês, a quantidade de estrogênio que ela tem é tão alta que você precisaria de 1.000 mulheres não grávidas ovulando ou prestes a ovularem para poderem produzir a mesma quantidade de estrogênio que uma só grávida produz no final da gestação. Então, vai ser muito hormônio. Então, o que se fala? Que o estrogênio, ele é um hormônio de felicidade. Ele é um hormônio que deixa o nosso cérebro bem, né? Ele traz vigor, traz muita energia para as mulheres. Tanto é que essa subida exagerada no final da gestação é uma preparação até primitiva para a gente parir, né? Para a gente parir, para a gente se proteger e estar forte e ativa para o momento de expulsão do feto, que são horas, assim, de extrema intensidade humana, né, vital, fisiológica. Mas, mesmo a gente tendo essa quantidade enorme de estrogênio que nos deixa alegre, cheia de energia, vitais, a gente sofre muitas influências sociais, emocionais, né, familiares, às vezes o desemprego, a pobreza, um casamento não bem sucedido, tudo isso pode afetar esse equilíbrio psíquico que a gravidez deveria produzir com estrogênio. Então, por isso que a gente pode encontrar mulheres passando por situações extremas de mal-estar social, psíquico, mesmo grávidas, né? Agora, com relação ao que se pode comentar e o que se pode fazer para evitar todos esses eventos, principalmente com relação à iniquidade racial, que foi um ponto que você colocou que me chamou muita atenção para ser falado, com relação às mulheres negras e pardas, né, o que se pode fazer? O olhar da ciência para esse extrato de mulheres e para ver que elas tinham uma taxa de mortalidade maior é recente. Quando eu me formei, em 99, não havia estudos sobre isso. Se tratava a mortalidade materna como se ela fosse única. E hoje em dia, graças a avanços, né, de pautas feministas dentro da saúde, a gente sabe que não é assim, que existe a mortalidade materna da mulher branca, existe a mortalidade materna da mulher negra. Isso no mundo todo já há uma diferença muito alta. Mas no Brasil, vamos falar do Brasil, que se tem os estudos mais recentes, a diferença é gritante. Para você ter uma ideia, a taxa de mortalidade materna geral brasileira, e é mais ou menos próxima da que é a branca, de mulher branca, é 64, 63, 69%, porque vai oscilando muito. Isso significa uma taxa para cada 100 mil nascidos vivos. Para a mulher negra, se você fizer esse cálculo só para a mulher negra, no Brasil, a taxa vai para 273. É muito alta. Tá? Então, assim, isso significa que quem são as mulheres que morrem no Brasil por causas maternas? Que são simplesmente as mulheres negras e pardas. Só isso. Só isso, né? Simples assim. E essa morte é tão invisível que ninguém fala sobre isso, não sai nos jornais. Você vê assim, olha o tanto de pessoas que estão morrendo por Covid-19, que absurdo, né? Que absurdo que está acontecendo.
Mas vamos calcular em 3 anos o tanto de mulheres que já morreram no Brasil por causas maternas e de mulheres exclusivamente negras e pardas, e você fica, assim, abismada, a diferença é gritante, sabe, assim, todo dia está morrendo mulher no Brasil por causas maternas evitáveis, e dessas mulheres que morrem, a maioria é negra ou parda, né, eu vou parar de fazer a divisão de negro e pardo, porque eu acho que todos são negros, né, então, de mulheres Sim. negras, então, assim, eu acho no bom sentido, tá, então, assim... É que é alarmante, né, Kaeli? É um número alarmante e as pessoas precisam saber que há essa disparidade, né, no índice, para que a gente até quando for falar sobre o assunto tenha embasamento e possa defender com mais propriedade, né, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, em que todas as mulheres, mães e não e as que não estão mães, não estão grávidas, possam ter acesso à saúde pública, principalmente, né? Porque a maternidade, ela tem, né, uma questão lúdica em volta da maternidade, né? Tem aquela coisa do preparo, do enxoval, da espera, do chá revelação. Essa é a parte bonita, né, da maternidade. Mas tem aquelas outras mulheres, né, que não têm a menor condição social de ter um filho, que não tem acesso ao pré-natal, porque aí a mulher grávida vai até o postinho de saúde, chega lá, ela vai ter que tomar ácido fólico, vai ter que ter um acompanhamento, às vezes o transporte até o posto ou os exames são de um acesso mais difícil, o que acaba sendo? Uma dor de cabeça para ela. Então, tira toda essa parte bonita da maternidade e passa a ser um peso. É um assunto que eu gostaria de entrar agora, né? Que é a questão do aborto. Eu sei que você não fala aborto, queria que você explicasse como que você se refere a esse tema, por que você se refere dessa forma, e a gente poder discutir sobre isso de uma maneira bem sem preconceito, sem tabu, que a gente possa saber o que a ciência traz para a gente e o que a gente avançou enquanto sociedade, né? Enquanto seres politizados, seres pensantes, o que a gente, aonde a gente já chegou, Kaeli? Então, vamos lá, para completar o que você narrou, uma coisa que eu acho assim, extremamente problemática, que eu quero fazer uma crítica mesmo, é que na contraposição dessa quantidade enorme de mulheres que estão morrendo negras, né, no Brasil, não existe uma política pública eficaz para isso, tá? Então, assim, a gente já está errado por causa disso, porque não existe um programa específico no Brasil que faça com que o acesso ao serviço de saúde para essas mulheres que vão morrer, porque não se vai evitar, né, não existe um programa nem uma política eficaz. E, principalmente, o problema delas atualmente não é nem no pré-natal, é durante o parto e depois do parto, né, no puerpério. Mas, voltando para essa questão, uma das causas de morte materna levadíssima é o aborto, o abortamento, e como você colocou, a gente na saúde, principalmente as mulheres, assim, profissionais da pauta mais feminista, como eu, aliás, na minha associação, que é a Benfo, tem muita feminista, né, a enfermagem obstétrica é um cenário de feministas da área de saúde, a primeira associação feminista do mundo foi dentro de uma associação de enfermeiras e obstetrizes, lá na Inglaterra, porque era ilegal que as mulheres fizessem a sua entidade, então elas criaram a célula dentro de uma associação de enfermeiras. Então, é uma profissão bem feminina, né, nada mais justo que a gente fosse feminista, na nossa maioria. Mas como é que a gente prefere chamar a questão do abortamento? A interrupção voluntária da gestação, né? É um termo científico, é um termo bem assentado para isso, é isso mesmo, eu interromper porque eu quero essa gestação, e sai um pouco desse estigma, né, de aborto, aborto, aborto e tal. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, assim, uma dicotomia tão grande no Brasil, de polarização de extrema-direita, né, mas, assim,
que a gente defende? A gente, que eu estou falando, o grupo de feministas, né, da enfermagem obstétrica, eu não estou falando o nome da associação, a BENF, porque jamais a associação teria uma posição exclusivista com relação a esse tema. Estou falando em meu nome, em nome de um coletivo de muitas enfermeiras obstétricas feministas, que também defendem essa pauta, e não só mulheres, homens enfermeiros e também médicos e médicas, né? Nós defendemos essa pauta de que as mulheres têm o direito, sim, a uma interrupção voluntária da gravidez, falando claramente, sim, que elas têm o direito de abortar, sim, se elas quiserem, se elas assim desejarem. Porque a gente não pode continuar no século XXI com esse mito de que a gravidez sempre é algo lindo, sempre é algo belo, sempre é algo maravilhoso, sempre é algo que as mulheres vão amar estarem grávidas. Não é assim, né? Existem mulheres que engravidam indesejadamente, inclusive isso é 40% das gestações. Tá? Os estudos mostram que 40% das mulheres grávidas não gostariam de estar grávidas naquele momento, não queriam aquela gestação. E aí, por que a gente é obrigada a levar esse fardo até o nascimento da criança se a gente não quer, né? É como se fosse, assim, uma maternidade compulsória, sabe? Você engravidou, acabou-se, fechou o tempo. Agora você tem que ser mãe, sim, porque você engravidou. E, assim, há milênios, nossas antepassadas praticavam abortos, praticavam interrupções voluntárias da gestação. Isso sempre aconteceu na humanidade, sempre vai acontecer. Não é uma lei que proíbe que vai fazer com que as mulheres não façam. Elas vão sempre fazer de forma até ilegal, né, oculta, mas elas vão fazer. Porque a gente tem que ter esse empoderamento de direitos sexuais e reprodutivos, dizer, eu não quero esse filho agora, eu não quero essa gestação. Assim como os homens fazem, né? Porque a gente sabe que existem os abortos masculinos, né? Aqueles homens que seriam pais, eles dizem, eu não quero ser pai, eu não quero esse filho. Então, assim, a gente defende essa pauta, sim. A tendência atual é que esse abortamento, essa interrupção voluntária seja feita até 12 semanas de gestação, que são os 3 meses, né? Porque a partir de 12 semanas já se sabe que o concepto ele já está totalmente formado, ele já está com o sistema nervoso, vai ficar com o sistema nervoso mais maduro. Antes não, no limite de 12 semanas é como se fosse um ser vegetando, né? Não é um ser ainda, um feto, com todas as funções vitais neurológicas avançadas, né? Então, assim, até 12 semanas, isso a gente defende que seja com supervisão médica, hospitalar, né, seja dentro de um serviço de saúde, com toda a assistência cabível, de anestesia, de antibióticos, procedimentos seguros, como acontece nos países desenvolvidos, que, inclusive, neles, o índice de abortamento é muito menor do que nos países onde o abortamento é proibido. Dá para entender a contradição? Né? Assim, a gente acha que no Brasil, todo ano, acontecem de 700 mil até 1 milhão de abortos. Né? Os dados não são fidedignos. Muito mais alta taxa do que países como a França, onde o abortamento é permitido, né? Essa interrupção voluntária é feita dentro de um serviço de saúde. Então, assim, não adianta proibir, né? Tem que liberar, porque as mulheres têm o direito a fazer essa interrupção voluntária quando elas não querem aquela gestação. E de uma maneira segura, para que elas não venham a correr o risco de morrer, né, por causa disso, e entrar aí na estatística de mais um óbito dentre os óbitos da mortalidade materna. Lembrando, assim, que aqui no nosso país, pessoal, o aborto ainda é crime, mas é a quinta causa de morte. A gente está, acho que, em quinto lugar em mortalidade materna, tá? Justamente por conta desses abortos clandestinos que são feitos em casa. Nós enfrentamos muitas questões religiosas, mas uma vez eu conversei com uma professora, mestre e doutora, ela falou, quando está lá no laboratório fazendo a fecundação de um óvulo com espermatozoide, que já houve a fecundação, a única diferença que tem é que estar dentro de um corpo
ou estar fora de um corpo. E aquilo lá, às vezes, é descartado e ninguém fica condenando ninguém, né? É a diferença. Então, a gente tem que abrir a mente, né, nessa questão, porque você mesmo falou que não tem formação neurológica. E, gente, o aborto ele é permitido se ele foi proveniente de um estupro, não, é isso? Me corrija se eu estiver errada, Kaeli. E se a criança for acefálica, é isso? Que não tiver o cérebro, é isso? Então, no Brasil, a gente tem legalmente ainda, dentro do Código, né, Civil, acho que é Código Civil, é Código Penal, porque eu não sou muito bom em direito. A gente tem duas autorizações para a interrupção voluntária, que é no caso do estupro, como você colocou, e no caso de quando a mulher tem uma doença que que ameaça a vida dela por causa da gestação. Como se a mulher tem uma doença no coração, uma cardiopatia muito grave, que se ela continuar grávida, ela vai morrer, né? Ela não vai conseguir manter aquela gestação e nem sobreviver. Então, ela pode pedir a interrupção voluntária para a sobrevivência dela, pela vida dela. São os dois casos na nossa lei. Depois, o Supremo Tribunal Federal autorizou, aí entra o que a gente chama de jurisprudência, a interrupção voluntária para mulheres que têm conceptos comprovadamente inviáveis do ponto de vista da vida, né? São bebês que quando nascerem vão morrer, né? Ou então que vão morrer ao final da gestação, então as mulheres não querem levar em curso até o 9º mês para terem um parto, né? Se elas já sabem que aquele feto é mal formado. Então, nesse caso aí, já se abriu essa jurisprudência, que é o terceiro caso que agora é permitido no país. A gente que tem essa pauta feminista, a gente quer a liberação independente de qualquer causa. A mulher simplesmente não quer, então ela tem o direito, não precisa justificar que isso, aquilo, etc e tal. Não, ela tem o direito, que o corpo é dela, e ela não precisa ser mãe compulsoriamente, ela não precisa dessa maternidade obrigatória só porque ela está grávida, entendeu? Então a gente defende isso. Independente de qualquer dogma. Pode falar. Independente de qualquer dogma religioso, moral. Assim, se eu sou evangélica ou católica, eu não concordo, isso é uma questão de fórum íntimo meu, entendeu? Eu não posso querer que toda a sociedade brasileira, que a gente defende que seja de uma maneira laica, né, essas decisões, seja pautada pela minha crença religiosa. Então, não estamos querendo interferir na crença religiosa de ninguém. Se você é contra, não faz. Não aceita para você, mas você não pode impor que essa sua ideia de ver o mundo, de ver do ponto de vista religioso, seja pautada para as políticas públicas de saúde, porque tem gente que vai estar em situação diferente de você. Então, a gente defende essa questão da laicidade. A mulher, ela não quer abortar, né? Ela não tá ali, assim, ela fala, eu vou engravidar eu vou aqui, de repente, fazer um sexo não seguro, porque se eu engravidar eu aborto. Não é assim, né? O aborto, ele é um processo doloroso, com muitos traumas e risco de vida, né? Se não for com acompanhamento. Então, a mulher, ela não quer, ela não engravida para abortar. Eu vou engravidar e logo ali na frente eu vou abortar. Eu queria te fazer uma pergunta. Num centro cirúrgico, tá? Em pauta, a vida da mãe e a vida do filho. Tiver que salvar uma das vidas. Quem é a prioridade ali no centro cirúrgico, KL? É a mãe. É a mãe? Era uma dúvida porque, assim, se entende eticamente, né, e legalmente também, que a mulher ela já tem cidadania, ela já existe no mundo, já é um ser no mundo. O feto, ele ainda não é. Então, assim, o correto é a prioridade para a mulher, né? Salvar a vida então, da mulher. Aí é contraditório, você concorda? Então, aí nessa hora a criança pode morrer, né? Eu acho que isso, ao invés de priorizar a vida da mãe somente na hora do parto, a vida da mulher deveria ser priorizada o tempo todo. Desde o início, por quê? Porque a criança ainda não é um ser, ainda não tem. As pessoas
por mais que se fala, que ama, amo desde a barriga, não tem, assim, um convívio social. Então, a gente percebe que há uma contradição. Por que, então, não durante a gravidez? Ah, mas é uma vida. Mas na hora do parto, se tiver a mãe e a criança morrer, então a mãe tem que ser priorizada, né? Mas deixa eu te explicar, porque, assim, pode causar confusão e eu tenho que ser bem técnica nesse ponto. Isso aí eu tô colocando como, por exemplo, como deve ver um médico, como deve decidir um médico que está fazendo uma cirurgia na mulher, naquele momento, durante o parto. Então, ele está só com um auxiliar, com um anestesista. Ele tem que fazer uma intervenção, porque na hora que ele tira a criança, a mulher está com hemorragia, então ele está só. Então, ou ele vai salvar a mulher que está com hemorragia, ou ele vai salvar a criança que, por exemplo, está tendo uma parada respiratória. Aí, nesse caso, a normativa é que o profissional vai salvar aquele ser que já está no mundo ali, que já existe, que já tem toda uma história de vida, que é mulher, tá? Esse ponto. Mas, assim, se a gente abrir um leque para essa situação, é um leque muito grande. Eu, por exemplo, já vi uma situação, eu vou contar com vocês vão achar interessante mesmo. E abre-se uma reflexão sobre isso. De uma mulher que ela era de uma religião que eu não vou nominar para não causar nenhum tipo de mal-estar, não permitia a recepção de sangue, ela não admitia receber sangue se ela precisasse. E ela, infelizmente, teve uma hemorragia. E a única maneira de salvá-la era fazer transfusão de sangue. Mas ela já tinha deixado bem esclarecido que ela não aceitava. E a família, o marido e tal. Então, o que a equipe fez? Se reuniu o médico, o enfermeiro, assistente social. Vamos fazer o quê? Né? Porque pelo Código de Ética Médica, a gente, por exemplo, no nosso Código de Enfermagem, a gente aceita a decisão do paciente. A gente aceita. Se ele está consciente, se ele tem sanidade mental, ele decidiu uma coisa, a gente tem que aceitar. Mas aí, olha o que a equipe fez. Decidiu passar por cima da decisão dela, né? Ela tinha sido extremamente clara que ela não aceitava. O que a equipe fez? Resolveu ignorar essa decisão dela. Mas por que a equipe resolveu ignorar? Não foi por causa da mulher. Olha só, não foi por causa da paciente. Foi por causa da criança, que já tinha nascido, estava bem, já tinha acontecido o parto, ela teve uma hemorragia no pós-parto. A equipe ficou com pena da criança. A equipe pensou assim, poxa, essa criança vai crescer sem mãe. Uma órfã de mãe. A mãe morreu no dia do nascimento dela. Imagina essa criança, no futuro, quando que vão comemorar o aniversário dela, né? Como é que vai ser comemorar o aniversário de uma criança que nasceu no dia que a mãe morreu? Daí resolveram fazer o quê? Sedaram a mãe, pediram autorização para sedar, explicaram que ela ia ter que receber oxigênio, porque ela ia entrar em coma pela falta de sangue, então já iam sedar logo, elas, tudo bem, tal, já quase assim, apagando, e depois que ela estava sedada, eles fizeram a transfusão de sangue, a mulher sobreviveu, e aí, muitas horas depois, quando ela foi receber o bebê finalmente para amamentar, naquela emoção, né, ela e o marido com o bebê muito lindo ali mamando, a equipe chegou e disse o que tinha feito, por que tinha feito, só porque nós ficamos com muita pena do seu filho, que ia crescer sem mãe, e é muito triste crescer sem mãe, a gente decidiu passar por cima da sua vontade. Aqui, está aqui nosso CPF, nosso COREM, nosso CRF, registro de medicina, porque tem todos os profissionais que têm seu registro. Então, se você quiser processar a equipe, o hospital pode processar. E aí ela começou a chorar, né, pediu desculpas pela arrogância dela, intransigência, que não, jamais ia processar a equipe por isso, e até se ela processasse, qual seria o juiz, né, que ia dar uma causa a favor dessa mulher, e ia ser contra uma equipe médica e de enfermeiros que decidiu salvá-la em benefício de toda uma família, né. Então, assim, esses casos acontecem. Então, a gente também tem, quando a gente vai discutir direitos sexuais e reprodutivos, para defender aí a interrupção voluntária da gravidez, no caso, como se chama no popular o abortamento, ou aborto, a gente tem que ter muita consciência ética do que a gente está fazendo, por que a gente está defendendo,
e muito conhecimento de legislação, de como as situações podem acontecer no evento de um parto, de uma gravidez, de um pós-parto, porque são coisas bastante complexas, né? Eu vou colocar a minha opinião. Eu sou a favor das lutas, né? Principalmente das lutas feministas. Eu acho que cada um tem que ter o direito de decidir por si, e mais a favor de mais informação, de métodos contraceptivos, que isso seja mais disseminado entre jovens, que possa se falar disso mais abertamente, para que, assim, aquelas gravidez que podem ser evitadas, para que elas sejam evitadas, para que a gente tenha mais controle, né? Porque por muitas vezes a gente vê meninas engravidando aos 16, até antes, né? Por falta de informação, por falta de acesso ou por ignorância. Então a gente tem que combater a mortalidade materna desde o momento que a menina pode ter uma possível gravidez e a gente evitar isso, porque é o que eu falei, ninguém quer ficar abortando. Eu quero ler um comentário aqui, que é a Luciana Mendes, a gente participou de uma live na parte da manhã, foi incrível, ela é professora de história, ela fala que penso que nenhuma mulher é a favor do aborto, a defesa é da descriminalização. Por que não se defende uma defesa do sexo pelo sexo e se engravidar, aborta? A defesa é de que a mulher tenha escolha e não seja punida criminalmente, mas tenho dificuldade de adentrar esse debate. Então, porque a gente tem paradigmas formados até por questões da sociedade, por questões religiosas, então a gente tem, às vezes, uma insegurança de falar sobre o tema, né, Kaeli? A gente não consegue se posicionar até que isso venha na nossa pele, né? Até que a gente tenha que passar por uma situação. Ou seja, a mulher que não tem condições financeiras de criar um filho e acaba engravidando, ou seja, num relacionamento passageiro que ela não conhece a pessoa e depois nunca mais vai ver a pessoa, essa criança vai crescer sem pai, ou por outros motivos, né, muito mais sérios, muito mais perigosos e tristes, né, que é violência sexual, que é abuso sexual. Entendo que ela colocou, realmente é muito estranho de você discutir isso, né? Poxa, uma gravidez é tão legal, é tão bonita, né? E a gente defende que seja interrompido. Mas a gente tem que pensar claramente do ponto de vista dos direitos do corpo da mulher, né? Do seu corpo. E, assim, eu sou bem radical, eu não defendo a descriminalização do aborto, não, eu defendo a legalização mesmo. Há 10, 7 anos atrás, eu defendia a descriminalização. Hoje em dia, eu vejo que não vai funcionar, tem que ser realmente legalizado no Brasil. Porque, senão, a quantidade de processo que vai cair em cima de médico e de enfermeira obstetra, porque estão praticando com mulheres que desejaram, vai ser imensa. Né? Então, por isso que eu fui ali para o extremo mesmo. Eu sou a favor da legalização mesmo, como é em vários países aí, onde a taxa de abortamento é muito menor do que no Brasil, que é ilegal, né? Agora, e como você explica isso, né? Quando ele é liberado, por que ele diminui o índice? Como que a gente explica isso? Porque existem várias questões também, são bem demoradas para falar. Uma delas, assim, quando o abortamento é ilegal e é clandestino, a mulher faz ali entre 4 paredes, na sua comunidade, com aquela pessoa que ela conhece, que vai compra ali escondido no Citotec, ela faz no banheiro da casa dela, na vida privada dela. Se ela tiver dinheiro, ela compra e faz. Se não, ela faz com chá, ela conhece essa cultura milenar de fitoterapia e tal. Para você chegar no hospital e dizer, eu quero um abortamento, eu trouxe um boletim de ocorrência mostrando que eu fui estuprada, eu estou com uma doença séria, é muito burocrático. Né? Então, assim, demora um longo caminho. Então, as mulheres acabam que desistem disso. Quando você faz a coisa na sua vida privada, é muito mais rápido, flui muito mais rápido. Então, assim, isso é uma das coisas que, né, faz com que
a gente tenha essa demanda reprimida aí na vida privada, que é um abortamento escondido e legal. Outra coisa é que nos países que legalizaram a prática, as políticas públicas de saúde voltadas para evitar a mortalidade materna causada pelo abortamento, elas foram recrudescidas, elas ampliaram-se. Então, o Estado pensou assim, o que vai ser permitido, numa ponta, vamos na outra ponta trabalhar com prevenção. Então, as políticas de prevenção foram impostas, tanto quanto começou-se a ser legalizado o abortamento. O Brasil, ele tem um buraco negro, assim. Não existe uma política pública nem para A nem para B, porque as políticas de planejamento familiar no Brasil não são tão boas, assim, tão visíveis. A gente tem ainda um problema seríssimo de chegar a fazer uma boa prática de planejamento familiar com adolescente, né? A gente não consegue. E, infelizmente, as mulheres pobres, quando engravidam sem querer, porque já não têm um bom acesso ao planejamento familiar, elas também ficam assim, desprotegidas do Estado, né? Elas também não têm acesso a uma informação adequada sobre como evitar adequadamente, como evitar de uma maneira segura, porque o planejamento familiar para elas é precário. E, assim, infelizmente, a gente vê na realidade brasileira que as mulheres ricas conseguem fazer o abortamento com muita segurança, porque elas podem pagar. Enquanto que as mulheres pobres não. Tanto é que a taxa de abortamento é muito mais alta no Brasil entre mulheres mais ricas e com nível de escolaridade maior. Você acredita nisso? E é porque elas têm um acesso maior ao planejamento familiar. Então, tem alguma coisa muito errada, né, com relação às nossas políticas, à nossa situação de saúde brasileira, que a gente precisa resolver. Melhorar o planejamento familiar, né, melhorar o acesso, e eu volto a repetir, a questão do acesso às mulheres que são adolescentes, né? Porque se a gente ficar ainda nessa esfera do tabu, de que não vou falar sobre sexualidade humana, porque vai estimular as meninas a fazerem sexo, né? Porque a minha religião não permite, porque na escola não deixo que minha filha ouça sobre essas questões, a gente vai continuar com essa taxa totalmente absurda que a gente tem no Brasil. No Brasil, a taxa de fertilidade, de gestação entre meninas adolescentes, é 3 vezes maior do que o preconizado pela OMS. Embora a gente tenha reduzido, né, a gente nos últimos anos reduziu de 23%, 25% para 19%, mas ainda é muito alta, né? Então, por que é alta? Porque essas adolescentes não têm acesso aos serviços e nem têm acesso à informação, porque existe uma onda religiosa e moralista de que não se pode falar sobre sexo para elas, né? Isso não facilita em nada. Tanto é que a taxa de mortalidade materna entre adolescentes é considerada altíssima, né? Uma adolescente que engravida, ela tem uma chance 3 vezes maior de morrer por morte materna do que uma mulher adulta. Então, isso é muito grave, né? Muito grave mesmo, e a gente precisa combater isso com boas políticas públicas. Sem demagogia, sabe? Sem medo de falar, como a professora Luciana colocou, eu sinto uma certa restrição de falar sobre isso, que é um tema difícil. É um tema difícil, mas, assim, é difícil saber, eu, como enfermeira obstétrica, eu acho muito mais difícil eu abrir os jornais, os boletins epidemiológicos e ver que todo dia morrem 4 mulheres no Brasil por morte materna. Isso, para mim, Luciana, as outras mulheres aí que estão ouvindo a gente, isso para mim é muito mais constrangedor, sabe? Por quê? Porque se era evitável, por que elas morreram? Poxa, você pensar uma mulher morrer porque estava grávida, ou porque teve um filho, né? É uma glória para a mulher poder viver uma maternidade plena. Então, ela morrer por causa disso, principalmente no caso de abortamento, sabe? Isso é que me deixa constrangida. É por isso que eu luto contra isso. Eu confesso que falar sobre esse tema me dá uma tensão também. A gente acaba ficando tensa porque é o nosso gênero, a gente sabe das emoções, eu sou mãe. E eu queria te perguntar
A gente está com 50 minutos aí de live, dá um boa tarde para a Luciene, que está sempre presente aí nas nossas lives. A gente já sabe que o índice de mulheres pobres, negras, é muito maior na mortalidade materna do que as outras. E a faixa etária, Kaeli, qual que é a faixa etária que a gente tem aí um grande número? Você falou as adolescentes, mas esse número é o que mais se destaca na mortalidade materna, isso no Brasil e no mundo, mesmo colocando de países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, como a África. Fala mais um pouquinho disso aí pra gente. Dá um beijo para ela, né, para a Luciene, porque ela é uma pessoa maravilhosa, que eu adoro. Enfim, realmente a taxa de mortalidade materna, se você for estudar mais a fundo, você vai ver que tem os recortes, né? Então, assim, a gente falou da taxa de mortalidade materna entre mulheres negras, que é 273% mais alta, 273 vezes mais alta do que a de mulher branca. Mas, por exemplo, uma taxa altíssima que eu queria lembrar é de mulheres indígenas. Indígenas. Muito alta, muito alta. A gente não consegue nem reduzir nada a taxa de mortes entre mulheres indígenas, né? O Brasil já trata mal os indígenas em todas as circunstâncias, né? Imagine com relação às questões maternas. Mas falando das adolescentes, no mundo todo são as maiores vítimas também. São as adolescentes. A gente considera maiores vítimas porque a gente faz um cálculo entre a quantidade de mulheres que ficam grávidas, né, com aquela faixa etária, e os nascidos vivos. Então, é um cálculo meio complicado. Na verdade, na maioria, não, são mulheres em idade reprodutiva, mais ou menos entre 29 e 35 anos que morrem. Mas quando a gente faz o cálculo especificamente com relação à quantidade de crianças que nascem, daí a de mulheres adolescentes vai lá, assim, para a estratosfera. Isso no mundo todo. E que puxa muito esse número é a América Latina, o Caribe e a África, né? A gente fala até assim que uma adolescente grávida, ela tem 40 vezes mais chances, ela comparada com uma adolescente branca, grávida, a gente diz que é uma adolescente negra para 40 adolescentes brancas, tá? Se a gente pegar e colocar as adolescentes, por exemplo, brancas europeias, com relação às próprias adolescentes brancas europeias que não estão grávidas, a gente fala que a diferença é que é uma adolescente branca grávida, com chance de morrer, para 3.300 adolescentes brancas não grávidas. Vou repetir. Se você pegar uma adolescente negra, grávida, e comparar com adolescentes negras e brancas não grávidas, a gente botar o bojo todo, é uma negra para cada 40 meninas. Enquanto que se a gente comparar com mulheres brancas, é uma para cada 3.300 meninas. Então, é muito alta essa taxa, né? É muito alta. Então, assim, como eu falei no princípio, a gente vai voltar para o começo da roda. É uma questão social, econômica, cultural, né? Porque que a gente ainda tem a mortalidade materna no Brasil, no mundo e no Brasil, nesse valor tão alto, tão elevado, que afeta mais as mulheres mais pobres, as mulheres negras, e no caso, o extrato de mulheres adolescentes, né? O que é mais importante, tudo está relacionado com a maneira como o nosso mundo capitalista com as desigualdades sociais. Que a gente sabe que as mulheres sofrem muito mais desigualdade do que os homens. Não é só porque a gente a vida, a gente equipare, porque a gente não tem acesso à riqueza como os outros têm. Estela, é uma coisa muito séria, vou dizer para você. A gente, mulher, tem 1% da riqueza mundial. 1% da riqueza mundial está no nome de mulheres. 99% está no nome de homens. Isso é um absurdo. Então, como é que a nossa saúde pode ser também igual? Não dá, né? Então, assim, está tudo muito na cara, está tudo muito separado. E a mortalidade materna vem aí como efeito disso tudo. Eu acho que é um tema
super importante. A gente tem que aí no dia 28 disparar isso nas redes sociais, porque isso tem passado na maioria das pessoas como um tema desapercebido, e a gente precisa falar sobre o assunto, precisa aprofundar essas questões, não somente do aborto, mas também dos cuidados pós-parto, entrar no campo psicológico, da depressão pós-parto, que isso tudo vem fazendo com que vidas femininas sejam ceifadas. Isso é o pior de tudo, né? Porque se a criança vai nascer ou se não vai, isso a gente dá um jeito. Mas e essas mulheres, né? Mulheres que são amores da vida de alguém, são filhas de alguém, são mães de outros filhos também. Então, a vida delas tem que ser extremamente valorizada, a decisão dela tem que ser extremamente respeitada. E, acima de tudo, a gente tem que estar aberto a esse tipo de assunto. É difícil, como a Lu falou, é um tema difícil. Hoje eu sempre faço live dando muita risada, a gente sempre faz brincadeira. Hoje foi complicado dar essas risadas, porque é um tema que, além de tudo, eu até coloquei na minha chamada da live, é um tema muito tocante. Eu queria agradecer muito, Kaeli, assim, a sua técnica, a sua disponibilidade em vir aqui esclarecer para as pessoas e falar um pouco sobre um assunto, colocar aí, né, o seu rosto no vídeo para que as pessoas saibam da sua opinião. Isso é muito difícil, tá? Eu sei que a gente vive numa sociedade, mas você, como já faz parte do seu cotidiano, né? E da sua luta, que parabéns, eu queria te dar os parabéns pela luta, na associação também, parabenizar todas as envolvidas e deixar com você as considerações finais. Eu amei, eu aprendi muito, muito, muito. E agradecer a todo mundo que participou aí com a gente. Eu que agradeço. A gente tem pouca abertura, realmente, como você colocou, para falar desse tema. É um tema pesado. Ninguém vai falar sobre isso, sobre mortalidade materna, rindo, alegre, que coisa linda, principalmente quando a gente toca na interrupção voluntária da gravidez. Mas a gente tem que falar, não tem outra alternativa. Tem que quebrar o tabu e falar sobre isso mesmo. Senão a gente não vai resolver isso e vai continuar com 4 mortes por dia no Brasil, de mulheres, sendo que você colocou muito bem que a quinta causa é o abortamento, só que, na verdade, é quinta causa indireta, porque ele causa infecção e causa hemorragia. Se a gente colocar direta, né, porque o aborto causa isso tudo, ele vai para a 4ª causa de morte. Então, é uma coisa muito séria, que a gente precisa tirar essa tampa de bueiro e a partir disso, fazer essa limpeza, porque senão a gente vai continuar atrasado, como o Brasil está atrasado nessas decisões, e muitas outras que são pautas, assim, progressistas, né, como a legalização da maconha para fins terapêuticos, que é uma coisa que eu fico, assim, louca de ver tantos problemas de saúde que podiam ser resolvidos. Então, essas pautas são pesadas, mas a gente tem que discutir sem medo e sem preconceito. Então, agradeço a oportunidade, quero te dizer que estou sempre disponível para tratar sobre assuntos temáticos relacionados à mulher, às pautas das mulheres. O dia 28 é um dia internacional, então isso vai estar debatido no mundo todo. A gente está no mês que a gente comemora a Semana da Enfermagem e das enfermeiras obstétricas, das parteiras, das obstetrizes. Então, é um mês de muita política. Até minha cachorra aqui está parabenizando, né, a Kiara. Então, é um mês de muita... Quer participar da live. Então, é um mês de muita pauta feminista na área de saúde, para a Kiara. E, finalizar, dizendo para você que a gente tem que valorizar isso, discussão, informação, e eu falo também de promoção da saúde da mulher. Dia 28 não é um dia só de combate à mortalidade materna, mas é uma falta de saúde da mulher. Por isso que entra essa questão do abortamento. A gente tem que trabalhar para que as mulheres sejam empoderadas e que a gente tenha melhores políticas de saúde. Então, obrigada a todas. Eu só queria ler um último comentário aqui que eu achei bacanérrimo, que é o da Rosilda Ribeiro, que ela fala assim, ó:
Nós mulheres fomos e somos criadas para ser mãe. Quando uma mulher decide pelo aborto, ela é criminalizada pela família, pela sociedade e por ela mesma, pois há conflitos internos por conta do modelo de mulher idealizado pela sociedade. É um assunto que precisa ser aprofundado. Ela sintetizou aí tudo que a gente acabou falando ao longo de 1 hora, né? Pessoal, eu queria lembrar também que às 19h30 tem live com o professor Fontoura, vai estar incrível, ele vai contar a história da vida dele, vai estar lá na página, quem puder, assista aí com a gente, tá bom? Agradecer a todos que têm nos acompanhado, esse movimento vai tomar proporções inimagináveis, porque a gente não está só tratando de assuntos que nos interessam, interessa toda a sociedade, né? É que muitas vezes as pessoas não têm coragem de vir aqui numa live e expor isso, como foi o caso da Kaeli, que uma mulher corajosa desse jeito que falou que apoia o aborto e ela não só descriminalização, mas como a legalização. Então, você imagina pra gente como é bom ter pessoas com esse pulso, né? Com essa determinação, com esse estigma, e a gente tem encontrado isso no campo acadêmico, temos encontrado isso nos LGBTs, pessoas que estão chegando aí no Vermelho 67, fazendo parte desse movimento lindo, tá bom? Um super beijo. Se quiser falar mais alguma coisa, tá aberto aí, Kaeli. É tão gostoso, né? Dava para ficar 2 horas conversando com vocês, né? Eu quero dizer que essa é uma pauta realmente de esquerda, né? Nós mulheres que somos esquerdistas, temos esse viés político da esquerda, que defendemos os direitos humanos das mulheres, né? É uma bandeira que a gente levanta, e de partidos assim como o PT, que são fundamentais nessa construção dessas pautas para as mulheres. É uma pauta extremamente política, não é só uma pauta de saúde, né? E é uma pauta que vai ficar evidente, né, agora, na medida que a gente está numa sociedade onde a hipocrisia, a demagogia tomou conta de tudo que se faz no governo brasileiro, né? Eu digo muito assim que ter a coragem de discutir sobre a mortalidade materna, nesse tema, puxar um assunto para a mortalidade causada por abortamento, em nome dos direitos humanos de todas as mulheres do mundo. E nessa sociedade brasileira, do jeito que a gente está, aí se exige de nós, vinculados à ciência, que a gente tenha coragem de falar sobre essas pautas de esquerda progressistas, que não são partidárias, são de direitos humanos. O que adianta você viver numa sociedade onde as pessoas são contra o aborto e a favor da pena de morte, né? A favor da redução da maioridade para que os adolescentes sejam encarcerados, principalmente os adolescentes negros e pobres, que é a favor de atirar no bandido, porque bandido bom é bandido morto. Então, assim, tem algo de podre nas nossas visões éticas aqui no Brasil. Então, a gente tem que discutir isso cada vez mais para que as pessoas que defendem essas pautas, elas entendam o que são os direitos humanos, no caso, os direitos humanos das mulheres, e que essa demagogia seja rompida, né, na nossa cultura. É isso. Eu acabei de lembrar de uma coisa que é rapidinho aqui. Se as mulheres negras ainda são o maior índice na mortalidade maternal, mortalidade materna, as mulheres negras e detentas ainda engrossam mais essa estatística. Eu tinha esquecido disso e eu gostaria de falar. As mulheres que acabam engravidando dentro das penitenciárias e acabam tendo seus filhos que acabam morrendo aí nesse processo. Tá bom? São invisíveis, né? São invisíveis mesmo, né? Então tá, gente. É com esse tema aí pra gente repensar, pra gente refletir sobre tudo que foi falado aqui, que a gente se despede, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Kaeli.